Espartanos! Espartanos, bom dia! Bom dia, pessoal! Excelente domingo a todos os guerreiros aí. Um domingo aí maravilhoso pra todo mundo aí. Começando aqui mais um podcast aqui, Espartano da Vida Moderna. E agora falando da vida militar e do mundo espartano. É o nome do capítulo aqui, né? Do livro de Sérgio Pereira Couto, Heróis de Esparta. Tá curtindo os podcasts aí, tá curtindo a filosofia espartana aí, dá uma bicuda nesse like aí, se inscreva no canal. Inclusive, pessoal, 401 espartanos guerreiros aí, a falange só crescendo, só aumentando. Agradeço a todos vocês aí pelo carinho, pela confiança, pelos comentários maravilhosos que eu recebi aqui, né? Que bom que o pessoal tá gostando do conteúdo, né? Que bom que a galera tá curtindo principalmente também as reflexões, a questão dos valores, né? É um canal que tenta resgatar um pouco isso e a gente vai tirando, né, da cultura espartana todos esses bons valores aí que a gente deve manter nos dias de hoje. Pessoal, e é isso aí. Se inscreva no canal, dê uma bicuda no like, arrua no sininho para continuar recebendo as notificações. Compartilhe aí com algum guerreiro aí, né, para quem você acha que curte esse tipo de mensagem, esse tipo de estilo de vida, né? Porque ser um espartano da vida moderna tem um estilo de vida diferenciado, né? Que é voltado realmente para essa questão da disciplina, dos valores, principalmente da resistência, né? Resistência a superar dificuldades, conflitos, né? Resistência e brigas internas contra você mesmo, contra a sua preguiça, sua procrastinação, seus vícios, né? Sua ansiedade, né? A forma como você lida com sua alimentação, com sua atividade física, com sua parte intelectual, espiritual, no relacionamento com as pessoas, enfim. Espartano da vida moderna tem uma conduta em todas essas áreas da vida e não tem como ignorar isso, né? Pessoal, continuando então agora o capítulo aqui do livro, a gente fala aqui que Filipe, né, o Filipe da Macedônia, que no caso é o que estava fazendo um registro, né, que vai ir para a guerra de Termópilas, na quarta guerra de Termópilas, fazer o registro da quarta guerra, né? E ele estava querendo se aprofundar mais na cultura espartana, querendo entender mais como é que viviam os espartanos, né? E junto com Cláudio Germânico, né? Praticamente pegaram os registros, os arquivos lá do Senado de Roma e foram, né, tentando a saga sobre isso, né? Eles vão pegando esses arquivos, o livro é sobre isso, né? E vão entendendo um pouco mais da cultura de Esparta, né, dos valores, né, da questão de como é que o exército se comportava, por que eles eram tão diferenciados, né? E aqui fala que Filipe praticamente, né, ele ficou em êxtase, né? Quando ele chegou em casa, ele ficou realmente totalmente entusiasmado com a conversa com Cláudio Germânico e ele nem conseguiu dormir direito, né? Tava muito empolgado mesmo em conhecer mais sobre Esparta, em conhecer mais sobre Termópilas, ter a oportunidade de poder, né, ir para os portões de fogo e poder presenciar, sentir um pouco daquilo que os espartanos sentiram, né? Então ele fica praticamente em êxtase, né? E é o que o livro vai falando isso aqui, né? Então fala que ele chegou em casa, tentou relaxar, tentou dormir, mas ele já estava pensando já em acordar no outro dia para continuar a conversa com o Cláudio, para descobrir mais sobre Esparta, né? E aí ele começou a ter vários questionamentos, né? Nessa noite turbulenta de sono, né? Noites traiçoeiras. Noites traiçoeiras. Hoje em dia, quem não tem noites traiçoeiras, né, pessoal? Hoje em dia, quem não tem ali no calor da madrugada, ali, aquela noite que você, infelizmente, você não dorme, seus pensamentos invadem sua cabeça, você tenta fugir para qualquer lugar, mas infelizmente você não consegue fugir dos seus próprios pensamentos, você não consegue fugir da sua própria cabeça, né? Então são noites ruins que a gente fica com insônia, não dorme direito, né? E isso é normal, tá? Isso é para vida adulta, para ser humano, para guerreiro que enfrenta a batalha diária, isso é normal, viu, pessoal? Isso faz parte da vida, essas noites traiçoeiras aí. Mas enfim, ele já estava ali com seus pensamentos ali, né? E um desses pensamentos, né, muita informação, né, que ele foi adquirindo ali durante aquele dia ali, né? E aí ele começou até a se lembrar um pouco da terra dele mesmo, da Macedônia, né? A se lembrar de alguns conhecidos, inclusive, né, da Macedônia, que eles tentavam fazer rebeliões, né? O povo macedônico tentava fazer rebelião contra o Império de Roma mesmo, que estava praticamente se solidificando. E se solidificou mesmo, né? Depois detonou tudo, até Esparta conquistou, né? Apesar que Esparta praticamente já estava no final já de carreira mesmo, já não sobrava quase nada do que era o exército espartano quando Roma dominou, né?
E, e aí ele começa a questionar, nessas noites, né, nessa noite turbulenta aí, sobre tudo aquilo que ele aprendeu, ele começa a questionar sobre a questão da integridade, né, essas pessoas que queriam fazer a revolução em cima de Roma, né, os macedônios, a integridade deles em relação à fidelidade à terra, aos valores que eles acreditavam, né, e praticamente a perda de identidade militar, né, que foi se perdendo, né, com a conquista de Roma, né? E aí ele fala que a mente dele praticamente começava a comparar, né, os seus compatriotas macedônicos, né, no caso de Alexandre o Grande, né, e o pai, né, de Alexandre, Filipe, né, com os próprios espartanos. Se os espartanos, né, aceitariam, se eles estivessem no auge do exército dele, aceitariam essa dominação de Roma com facilidade? Com certeza não, né, pessoal? A gente viu aí o que aconteceu com a Pérsia aí, que simplesmente tentou dominar a Esparta de uma maneira até, entre aspas, pacífica, né? Xerxes não queria guerra, né? Xerxes, na verdade, falou assim, ó, eu quero conquistar aí, mas vocês vão ter terra, vocês vão me dar terra, vocês vão me dar água e tal, mas vocês, né, vocês vão ter riqueza, em troca vocês vão ser parte do meu exército, vocês vão fazer parte do meu império, vocês vão ter comida boa, vocês vão ter riqueza, né? E essa identidade militar que ele fala aqui, que o povo perdeu, foi justamente isso, né? Que acabaram se sucumbindo, né? Virando escravos do Império Romano, né? E perdeu essa questão mesmo do orgulho, do brio próprio, né? Aquela coisa forte, né? E aí, pessoal, já cabe reflexões aqui, reflexões espartanas aqui nessa situação. Pessoal, não abra mão da sua integridade, não abra mão de ser quem você é. A reflexão é um pouco sobre isso. Não abra mão dos seus valores, dos seus princípios e da forma de conduta que você vive sua vida, né? Você vai ser muito influenciado na sua vida por diversas coisas, ainda mais com a internet hoje em dia, informação do jeito que tá aí, né? Então a gente é muito influenciado hoje em dia por mídias sociais, né? TikToks aí, isso influencia filmes, séries, né? E às vezes influencia de forma negativa, né? Igual eu vi uma série aí outro dia aí que totalmente assim, induzindo a mulher a trair o marido, induzindo que aquilo era certo, que tinha que fazer isso mesmo, quer dizer, passando valores totalmente, né, que não tem nada a ver com valores assim de berço, né, coisas assim que são voltadas para a família, que são voltadas para Deus, né, desvirtuando toda a sociedade ali no final da série ali, infelizmente. Então, pessoal, a gente vai ser muito influenciado, seja no serviço, né, onde que a gente trabalha, nossos colegas de trabalho, as pessoas que nos rodeiam, nossos amigos, as mídias sociais, os filmes, as séries. Mas, pessoal, tenha orgulho de ser quem você é. Se você é uma pessoa mais tímida, mais introvertida, né, continue sendo essa pessoa. Não tenta ser uma coisa que você não é. Não tenta ser, agora eu vou ser diferente, agora eu vou ser mais extravagante, agora eu vou ser mais social. Não, respeite quem você é, entenda quem você é e tenha orgulho de quem você é, sabe? Eu acho que essa reflexão de integridade é muito disso, né? Da gente gostar e sentir prazer naquilo que a gente é, né? Igual a Pitt fala, mesmo que seja bizarro, o importante é ser você. E tenha orgulho de ser você da forma que for, né? Da forma que, é lógico, sempre tente aprimorar a sua personalidade, tenta sempre melhorar, mas não pelos outros, mas sim por você, né? Você chegar em frente do espelho, fazer uma dieta, fazer uma atividade física e se sentir mais feliz com o seu corpo, não porque os outros vão falar, mas é porque você está feliz com isso, com esse processo, né? Então eu acho que essa questão da integridade cabe essa reflexão aqui já, né? Enfim, pessoal, o capítulo continua aqui, né? E vai falando aqui sobre outras coisas aqui, né? Dessa reflexão que ele teve, né? Mas que praticamente fala que o povo romano ele estava efervescente com essa batalha, com essa de Termópilas, essa quarta batalha que ia rolar, né? E que o arauto lia as notícias ali na praça, né? E o pessoal já estava ali impaciente já, né? E conclamava os interessados em participar da campanha, né? A que procurassem um comando militar para se alistarem, justamente para se participar dessa guerra contra a Síria lá, né? E chegou mesmo a se imaginar, né? Se os espartanos já tiveram semelhante problema de não ter homens suficientes para montar suas legiões. Provavelmente não, né? Assim pensou Filipe, né? Com toda aquela instrução militar, é muito difícil que isso aconteça, né? E aqui cabe outra reflexão já. Aqui no caso de Roma, eles estavam querendo ir para uma batalha e tal, mas aqui o alistamento, né, era por conta própria aqui dos soldados.
E aí tava faltando contingente para essa batalha. Eles queriam um número maior de gente, tava faltando soldado. Pessoal, isso nunca ia acontecer em Esparta, porque Esparta a gente sabe que era totalmente o contrário, né, pessoal? Os espartanos tinham orgulho de ir pra guerra. Na verdade, eles ficavam putos de não poder ir pra guerra, né? Porque eles gostavam dos desafios, pessoal. E agora, fazendo a reflexão para a vida moderna aqui, né? Até para fechar aqui, tem mais coisa para falar no capítulo, mas eu vou dividir isso aqui em partes. Então, assim, a gente gostar, pessoal, de desafios na nossa vida. A nossa vida, na verdade, ela tem muita graça. Ela é muito mais edificante quando a gente tem desafios em todas as áreas da nossa vida. Desafio profissional, financeiro, desafio na nossa conduta espiritual como ser humano, né? Desafio, assim, de ajudar mais as pessoas, desafio em ser uma pessoa melhor, em ter uma saúde melhor, né? Em ter uma condição melhor também, para poder dar uma condição melhor para a família também, né? Ter uma família mais unida, né? Então tudo são metas de várias coisas que são importantes, são riquezas, né? Por que a vida do rico realmente se resume a vários tipos de riqueza? Porque não é só a financeira. Não adianta ser rico e não conversar com um parente 20 anos. Não adianta ser rico e não ter saúde, né? Tem gente que trocaria toda a fortuna que adquiriu durante a vida inteira para se livrar de um problema grave de saúde, né? Então, sim, pessoal, são várias riquezas que a gente vai, né? Que a gente vai colocando na nossa vida e que a gente precisa sim desse desafio de estar melhorando sempre. Sempre tem alguma coisa que dá para ser melhorada, seja pela gente ou pelo próximo, né? Eu acho que primeiro a gente tem aquela coisa mais egoísta, né, de melhorar a gente, mas depois, por que não passar isso pro próximo, né? E é muito gratificante, pessoal, esse senso de desafio na vida. Seja uma vitória que você teve, que você conseguiu, às vezes, montar a sua empresa, construir seu negócio próprio, juntar uma grande quantidade de dinheiro, sabe? Ter uma sensação de aprovação e nomeação em um concurso público, sabe? Ter aquela sensação de leveza, de bem-estar, de se sentir bem, de autoestima, de olhar no espelho e ver ali que você subiu na balança e perdeu 5 quilos e seu corpo está se modificando. Então, sim, pessoal, a vida é muito bom esses desafios, né? E os espartanos jamais fugiam desses desafios, né? Jamais. Muito pelo contrário, eles procuravam esses desafios porque sabiam que aquilo ali ia deixar eles muito melhor, muito mais casca-grossa, muito mais concentrado, com muito mais estado de flow, com muito mais equilíbrio emocional, né? E eu acho que esse que é o foco aqui desse capítulo de hoje aqui. Mas é lógico que o capítulo ainda não acabou, tem uma continuação ainda sobre isso. E eu vou dando sequência aí nos próximos podcasts aí. Espero que vocês tenham curtido aí, espartanos, as reflexões aí. E é isso aí, espartano da vida moderna. Espartamos junto aí. Tamo junto mesmo aí. E um ótimo, excelente domingo pra vocês aí. Arru!